Olá, tudo bem? Hoje vamos preparar um calzone de frango extremamente delicioso. Olha só que delícia! Vamos preparar uma massa de calzone leve, fácil de fazer e muito saborosa. Vamos iniciar a receita peneirando 300 gramas de farinha de trigo. Para fazer o calzone, eu separei a farinha de trigo tradicional tipo 1, Super Premium. Ela vai ficar bem fininha. Vamos colocar 5 gramas de fermento biológico seco e misturar estes dois ingredientes com uma colher. Aqui eu tenho o total de 200 ml de água morna. Vou colocar 150 ml primeiro, reserva 50 ml que sobrou e a partir de agora vou mexer os ingredientes com a mão limpa. Vamos incorporar um pouco os ingredientes e em seguida adicionar uma colher de chá de açúcar. Feito isso, volte a incorporar os ingredientes com a mão e adicione o restante da água que ficou reservada. Continue apertando os ingredientes para a massa começar a se formar. Depois de alguns segundos, adicione uma colher de chá de sal e volte a incorporar os ingredientes. Você vai notar a massa ficando bem pegajosa. Não adicione farinha, é assim mesmo. Continue realizando o mesmo movimento que eu estou fazendo aqui para ajudar a criar uma massa mais leve. 20 segundos depois, vamos adicionar o último ingrediente da massa, que é uma colher de sopa de azeite extra virgem. O azeite vai agregar mais sabor na massa, mas, se preferir, pode usar o óleo de cozinha. Depois que eu coloco o azeite, eu volto a trabalhar na massa por aproximadamente 1 minuto. Ela ainda está bem pegajosa, mas vai começar a criar mais forma. Não tem segredo. Chegando nesse ponto, podemos transferir a massa para a bancada levemente polvilhada com a farinha de trigo e sovar por aproximadamente 8 a 10 minutos. Caso for necessário adicionar farinha, polvilhe só mais um pouquinho para não pesar a massa. O ponto dela é esse: fica bem macia, homogênea e não gruda nas mãos. Vamos bolear a massa e vou untar o mesmo refratário com um pouco de azeite. Ela precisa descansar e crescer por 2 horas. O refratário precisa ficar bem tampado e vou deixar descansando dentro do forno desligado. Acabou de completar 2 horas de descanso e agora eu vou te mostrar a belezura dessa massa. Olha só que linda que ela está! E o aroma dessa massa é agradável demais. O próximo passo agora é transferir a massa do calzone para a bancada levemente polvilhada com a farinha de trigo. Precisamos fazer algumas dobras para ajudarmos a massa a ter uma boa estrutura. É bem simples. Retire o ar da massa e faça a primeira dobra. Gire a massa, retire o ar apertando suavemente com as pontas dos dedos. Esticando. E faça a segunda dobra. Gire novamente e dobre a massa no formato de um rolo. Prontinho! Agora o próximo passo é dividir a massa ao meio, bolear e voltar para o mesmo refratário. Elas precisam descansar por 30 minutos. Vou tampar novamente o refratário e levar para o forno desligado. 30 minutos depois, olha só a lindeza dessas massas! Polvilhe suavemente a bancada com a farinha para podermos abrir a primeira massa. Eu não utilizo o rolo de macarrão para abrir a massa desse calzone, mas se você quiser pode utilizar.
Eu apenas retiro um pouco do ar que tem dentro da massa, apertando suavemente com as pontas dos dedos, e depois eu vou girando ela, esticando cuidadosamente. Nesse momento, o meu forno já está pré-aquecendo a 280 graus. Para assar o calzone, o forno precisa estar bem quente. Agora eu vou te mostrar como recheio os calzones de frango. Primeiro, espalho somente nessa metade o molho de tomate. Coloco o frango a gosto. O tempero desse frango é o mesmo que compartilhei na receita da batata recheada. Em seguida, coloco uma camada de queijo mussarela ralado e finalizo o recheio com uma camada generosa de requeijão cremoso de bisnaga. Esse calzone fica divino! Me conte aqui nos comentários se você já experimentou fazer o calzone em casa. O calzone já está recheado e eu fecho ele cobrindo todo o recheio com a outra metade da massa. Observe que tem uma margem de massa sem o recheio. Então, essa outra metade de massa eu selo o calzone respeitando essa margem, apertando bem para não vazar o recheio. Em seguida, eu faço alguns torcidinhos com a margem, reforçando o fechamento e criando uma borda de massa. Fica lindo o acabamento. A assadeira você pode untar com óleo e farinha de trigo ou pode forrar o papel manteiga. De prevenção, eu unto o papel manteiga com um fio de azeite ou óleo para o calzone não grudar. Eu faço isso porque eu já tive a experiência de não untar o papel manteiga e grudar tudo embaixo do calzone. Então, para evitar essa situação, eu gosto de pincelar um pouquinho de azeite. Depois que acomodar o calzone na assadeira, vamos finalizar espalhando por cima do calzone um pouco de molho de tomate, o queijo mussarela ralado e um fio de azeite. Já estou com água na boca. Ainda bem que fica pouco tempo no forno. Tudo pronto? Agora vamos levar os calzones para assar no forno pré-aquecido a 280 graus. Ele está bem quente e os primeiros 12 minutos eu coloco para assar na grade mais baixa do forno. Doze minutos depois, vamos colocar as assadeiras para a grade de cima do forno e deixar assando por mais 12 minutos. Faça isso com cuidado, pois o forno fica bem quente. O tempo total no forno pode variar de 20 a 24 minutos, dependendo do forno. No meu forno, os calzones ficam prontos em 24 minutos no total. E olha só o espetáculo que ficam! Que delícia! Ficam lindos demais! Essa receita rende 2 deliciosos calzones enormes. Tem um aroma delicioso. Estão bem assados na base. Olha a maciez dessa massa. Perfeito. Vou cortar um ao meio para você ver como ficou por dentro. Olha isso. Que delícia. Fica bem recheado. Esse recheio de frango é tudo de bom. Fica bem cremoso, saboroso. Não fica com gosto de pão. Maravilhoso! Separe um dia da semana para poder experimentar essa receita. Tenho certeza que você vai amar.
Gratidão por você ter assistido a receita até o final. Eu desejo muita paz e muito sucesso para você e aguardo a sua companhia na próxima receita. Beijinhos e tchau!